terra prometida, terra em que, da onde manam leite e mel, mas terra que há gigantes. O povo que vive lá é poderoso. Nós já vimos que essa terra prometida não é o paraíso. Pelo menos nós entendemos assim. A terra prometida é a terra onde você vive. A partir do momento em que você dá o seu passo de fé, crê que você nasceu de novo da água, representada pela passagem do Rio Jordão, e do Espírito. Como Jesus explicou para Nicodemos, lá em João, capítulo 3, para entrarmos no reino de Deus, precisamos nascer de novo da água e do Espírito. Então, se você já passou por essa experiência do novo nascimento, você já está vivendo na terra prometida, uma terra de muitas promessas, mas uma terra de desafios. E um dos desafios é o fato de que essas promessas costumam ser condicionais. Nós vimos, inclusive, que Deus foi muito claro com Josué. Para que ele fosse bem-sucedido, para que ele fosse vitorioso, ele teria que falar as palavras daquele livro da lei, meditar nelas e cumpri-las. Vimos também que Deus orientou Josué como ele deveria obter a primeira grande vitória já na terra prometida, a vitória contra Jericó. Vimos isso também já. Nós vimos que a atitude de Josué, ela pode e deve ser utilizada por nós. Nós temos essa oportunidade, essa possibilidade em nossa vida de olharmos para o exemplo de Josué e aplicarmos esse exemplo em nossa vida. Isso tudo nós já vimos. Precisamos ter confiança, humildade e obediência, para então sermos vitoriosos. Mas lembrem-se da condição, manter sempre firme em nós uma relação com a palavra de Deus, a lei do Senhor. E é por isso que eu começo então perguntando para você, você que crê que já nasceu de novo da água do Espírito, você que crê que é uma nova criatura em Cristo Jesus. É para você que eu lhe pergunto. Como está a sua relação, o seu relacionamento com a palavra de Deus? Só aos domingos e quando vem à igreja? Porque nem todo domingo dá para vir? Quem é que sobrevive comendo apenas uma vez por semana? Ninguém. Ninguém aguenta ficar 6 dias sem comer, sem se alimentar. Você precisa se alimentar emocionalmente, com relacionamentos, fisicamente, com comida e água, mas você também precisa se alimentar espiritualmente da palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem do céu, disse Jesus. Nós não devemos buscar apenas o pão que alimenta o nosso estômago, não devemos apenas pedir a Deus que atenda os nossos pedidos e relacionados às nossas necessidades. Nós precisamos buscá-lo pelo simples fato, o fato mais importante de todos, de que ele é o Filho de Deus e morreu por nós. Buscá-lo na palavra. Então, pergunte-se, como está o seu relacionamento com a palavra de Deus? E aí, meus irmãos, fruto desse relacionamento, você ouvirá a palavra de Deus, você irá em frente e obterá vitórias, como vimos. Grande vitória, vitória sensacional sobre Jericó, no capítulo 6 de Josué. Mas sempre tem o famoso mais, não é verdade? A terra prometida não é feita de apenas um gigante. Não tinha apenas uma cidade fortificada em Canaã.
Não bastava destruir Jericó e toda a terra prometida estaria à mercê deles. Não era assim. E não é assim na sua vida. É um gigante por dia. Às vezes mais, né? Às vezes você acabou de derrubar um, já está vindo outro em cima de você. Alguém já tomou caixote aí no mar? Estava lá na onda, tomou aquele caixote, aí você acabou de levar o primeiro, nem conseguiu respirar de novo, puf, vem um segundo em cima, 2 caixotes em sequência. Eu já, 3. Chegou uma hora que eu achei que eu não ia mais conseguir voltar à superfície. Infelizmente, às vezes, a vida da gente nos oferece vários caixotes. E a gente fica tomando um após o outro, e chegamos até a desesperar da nossa própria vida. Eu não aguento mais. Alguém me salve, alguém me tire do meio dessas ondas. E eu vou dizer para vocês que a vez em que eu mais sofri no mar foi logo depois de eu obter a minha primeira onda. Foi maravilhoso. Desci aquela onda. Jacaré, tá, gente? Por favor, nunca subi na prancha, não. Desci a onda, me senti o máximo, voltei lá para dentro, foi um caixote atrás do outro. Porque quando a gente obtém uma grande vitória, o que costuma acontecer conosco? A gente fica meio arrogante, não é verdade? Começa a achar que, agora já domino esse negócio aqui. Estou por cima. E isso aconteceu com o povo de Israel. A vitória sobre Jericó foi tão fantástica que teve um indivíduo, e bastou um, que não cumpriu o acordo com Deus. E logo em seguida, a grande vitória sobre Jericó, eles foram derrotados. Não teremos apenas um inimigo, teremos vários. Por isso que eu peço que você abra a sua Bíblia, né? Talvez já esteja aberta lá no livro de Josué, mas abra no capítulo 7. Porque veremos o que veio logo depois de Jericó. Se deixarmos de cumprir as condições de Deus, mesmo depois de obtermos uma excelente, fantástica, maravilhosa vitória, corremos grande risco de ser derrotados. Os israelitas foram infiéis em relação às coisas consagradas. Havia um acordo. Deus disse para Josué: vocês façam assim, assim e assado, e a cidade será destruída. Mas tudo o que existir naquela cidade é meu, porque fui eu que dei a vitória para vocês. Então, todos os bens daquela cidade devem ser consagrados a mim. Destruição santa é para destruir tudo em holocausto para mim, disse o Senhor para Josué. E Josué explicou isso para todo mundo. Mas a vitória foi, aparentemente, tão fácil. As muralhas simplesmente ruíram na frente deles, que teve um indivíduo que achou que não era necessário cumprir a parte dele do acordo. Um israelita foi infiel em relação às coisas sagradas, consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó, Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga.
chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. E diante disso, o povo desanimou-se completamente. Você não fica desanimado quando logo depois de ter uma vitória maravilhosa, no próximo passo você vai lá, tropeça e cai no chão? Não fica desanimado? Ah, mas agora, poxa, está vindo tão bem. Eu fico. Toda vez que eu chego aqui no domingo, está vazia a igreja. Eu fico desanimado. Sou humano. Não? Ou você achava que eu não era? Chega um domingo cheio de gente, que maravilha, louvado seja o Senhor. Domingo seguinte, cadê o pessoal? Desanima, gente. A gente desanima. Mas aí a gente olha para o Senhor e fala assim, o que será que está acontecendo? Foi o que fez Josué. A desobediência de um único homem trouxe derrota a todo o povo. Não parece injusto isso? Que uma pessoa erre e todo mundo pague as consequências? Não parece injusto? Por que Deus não puniu somente aquele que errou? E na hora que errou? Na hora que ele foi lá, desviou aqueles bens, caiu um raio em cima dele e o fulminou na frente de todo mundo. Por que não foi assim? O que eu vejo na palavra de Deus é que em tudo Deus quer ser didático. Em tudo Ele quer que todos aprendam uma lição. Então, Deus viu o que aquele homem fez. A família dele também viu, porque ele escondeu os bens debaixo da sua tenda. Não tinha como a sua família não ver. Eles viram e acabaram sendo coniventes. Mas o resto das pessoas não sabia. Não sabiam. E se aquele homem simplesmente morresse, poderia até parecer que ele tinha morrido em combate, e não por ter sido infiel, por ter rompido a sua aliança com Deus. Então Deus deixou passar, mas no combate seguinte, ele não se colocou presente e aqueles homens foram derrotados. E quando nós paramos e pensamos assim, mas por que toda uma coletividade precisa ser punida por causa do erro de um homem? Porque essa é uma lei espiritual que nós aprendemos lá em Adão. Na sua carta aos Romanos, Paulo, capítulo 5, versículo 12, disse: o pecado entrou no mundo por um homem. Um homem. Adão, nosso antepassado espiritual. Ele pecou. E porque ele pecou, todos nós fomos afastados da presença de Deus. Nascemos em pecado, ou seja, nascemos afastados de Deus, espiritualmente mortos. Pois o salário do pecado é a morte, disse Paulo no capítulo seguinte, 6, versículo 23. Mas sempre há esperança, porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sim, por causa do pecado de um homem e de uma mulher, né? Ele não pecou sozinho, houve uma conivência ali entre os dois, toda a humanidade sofre até hoje. É um paralelo muito interessante em relação ao que aconteceu com o povo ali diante da pequena cidade de Ai. Portanto, para que o povo escolhido de Deus pudesse voltar a obter as vitórias prometidas por Deus naquele processo de conquista da terra que Deus tinha separado para eles, era necessário que houvesse restauração. Houve pecado, houve rompimento da aliança, houve o rompimento do acordo. Então era necessário que houvesse restauração. E isso vale para nós também. No nosso caso, a nossa restauração, como acabamos de ler aqui em Romanos 6, 23,
é um dom gratuito de Deus em Cristo Jesus. Jesus foi enviado exatamente para que pudéssemos ter o nosso relacionamento restaurado com Deus. E assim nos tornássemos ministros da restauração. Você sabia que você que foi restaurado pela fé na graça de Deus, você se tornou automaticamente um ministro da restauração? E eu não sabia não. Então você está deixando de fazer o que deveria. Os ministros, eles têm que representar os poderes que os enviam. E nós fomos enviados para representar a graça de Deus na vida das outras pessoas. Mas isso é uma outra história, né? Voltando aqui a Josué, capítulo 7, a atitude de Josué, que já nos serviu de exemplo, de inspiração em outros momentos, vai nos servir de novo. O que Josué fez quando percebeu que alguma coisa estava errada? Ele se jogou no chão em sinal de humildade. A mesma humildade que ele demonstrou quando o anjo apareceu na frente dele e que foi necessária para que eles pudessem ser vitoriosos, foi também necessária para que ele pudesse obter a restauração. Então, voltando ao texto, versículo 6, então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué, então ele ficou um tempo ali prostrado no chão diante do Senhor sem falar nada, jogando terra em cima da cabeça, em sinal de humildade. E aí, num determinado momento, disse Josué: Ah, soberano Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus, os demais habitantes dessa terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Aqui uma dica, tá? Quando você for clamar ao Senhor, clame em cima das promessas do Senhor. E veja que a preocupação apresentada por Josué não era em relação ao nome dele. Senhor, como vai ficar o meu nome como líder desse povo, como grande general, se o Senhor deixar que eu seja derrotado? Não. Senhor, como vai ficar o seu nome se nós, o teu povo, formos derrotados? Então, quando alguma coisa dá errado na nossa igreja, e eu vou e clamo ao Senhor para que Ele me mostre o que precisa ser feito, eu não falo em meu nome, eu não peço por mim. Eu peço pelo nome do Senhor. Essa igreja não pode fechar as portas. Essa igreja precisa prevalecer, precisa sobreviver e crescer, porque todo ser saudável cresce. Precisa. Para que o nome do Senhor seja glorificado. O meu nome não aparece em lugar nenhum aqui. Hoje eu sou o pastor, amanhã será outro. E eu espero que o próximo também não fique colocando o seu nome nos lugares. Porque essa aqui é a igreja do Senhor, não é minha, não é do pastor. Não é o ministério do pastor Leonardo, não, é a igreja do Senhor, onde cada um de nós tem o local e a oportunidade de colocar em prática o dom de Deus na sua vida. Nós não estamos aqui a passeio. O Senhor nos trouxe de volta da morte eterna para a vida eterna, para que o servamos, para que sirvamos ao Senhor no nosso irmão. Por isso que nós estamos aqui. Não é para ser servidos. Até somos, claro, se uns servem aos outros, nós também seremos. Mas há um espírito muito ruim permeando as igrejas de uma forma geral, não vou apenas batistas, de uma forma geral, que é um
uma certa tendência ao consumo de um serviço religioso. Eu vou lá, tem um bom ar-condicionado, uma boa iluminação, uma boa música, uma boa palavra. Esse cara está falando demais, eu acho que a boa palavra não está tão boa, não. E aí você está ali, fica, né, faz a sua relação de votos, né, de pontuação. Hoje foi um 8. Hoje foi um 8. Semana que vem vou em outro lugar. Gente, total nonsense. A gente não vem para cá para ser servido. A gente vem para cá para servir. Ao Senhor em primeiro lugar, mas uns aos outros também. E é por isso que, quando nos voltamos ao Senhor para clamar, para que Ele venha nos auxiliar no meio da nossa derrota. Alguém aqui nunca foi derrotado? De repente eu estou falando com as pessoas erradas. De repente o único que já foi derrotado várias vezes aqui fui eu. Alguém aqui nunca foi derrotado? Nunca foi derrotado? Quem é que já foi derrotado mais de uma vez aí? Mais de uma vez. Eu só não levanto as duas mãos porque eu estou com o microfone nessa daqui. Mais de uma vez. Gente, a gente é derrotado toda hora. Então a gente tem que saber o que fazer. O que a Bíblia nos ensina? Nós vimos semana passada como ser vitorioso. Agora é como sair da derrota. Como buscar a restauração. Está tudo na palavra. É só saber procurar. E aí depois que Josué fez essa oração, que está aqui, recomendo que você faça também, versículo 10. O Senhor respondeu a Josué: levante-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou, violaram a aliança que eu lhes ordenei. Eles se apossaram de coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e as colocaram junto dos seus bens. Por isso, os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles porque se tornaram merecedores de destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo, diga-lhes, santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. E aí então, na sequência do texto, Deus orientou Josué a como encontrar o causador do problema. Depois você em casa leia. Inclusive, o Tissai está orientando o pessoal do GP dele a ler o livro de Josué. É uma boa sugestão. Por que você não lê o livro de Josué? Até porque essa série de mensagens não vai abordar todos os capítulos. A gente vai focar em cima de alguns princípios e valores que nós precisamos, sim, aplicar às nossas vidas, mas não na história como um todo. Deus orientou Josué a encontrar o causador do problema para que ele sofresse as consequências do que ele fez. O povo inteiro já tinha sofrido as consequências do erro de um homem, mas aquele homem, e infelizmente também a sua família, precisariam sofrer consequências ainda mais pesadas. Entretanto, depois da derrota, graças a Deus, vem a restauração. Por isso eu te pergunto, o que é que você faz quando comete algum pecado? O que é que você faz quando cai? Quando dá um passo em falso? Quando você quebra a sua aliança com Deus? Uma coisa eu sei dizer para você, não adianta nada negar a realidade. Eu sei que está na moda negar a realidade. Olhar para a realidade e dizer que ela não existe. Não, isso não existe. Mas você não está vendo com os seus... Não, isso é uma interpretação da realidade. Não é não. E vai doer. Não é uma interpretação, é uma realidade e vai te alcançar. Não estou vendo nada. Né? Tipo a avestruz do desenho animado. Eu não sei se a avestruz de verdade faz isso, mas a avestruz do desenho animado, quando vê o perigo, ela enfia a cabeça na areia, como se não ver
o perigo fosse protegê-lo do perigo. Não estou vendo perigo nenhum. Eu conheço pessoas assim atualmente. Provavelmente você deve conhecer também. Negar a sua realidade espiritual quando você rompeu o seu relacionamento com Deus não vai resolver o problema. Não vai sumir o problema porque você está fazendo de conta que ele não existe. Varrer para debaixo do tapete também não resolve. Tentar esconder o problema de Deus, você acha que você vai conseguir esconder o seu problema de Deus? Gente, não funcionou para Acã, que foi o cara que tentou esconder bens que pertenciam a Deus pelo acordo que foi feito. Gente, não funcionou nem com Davi. Adão e Eva também tentaram de maneira bizarro, né? Se esconder com folhinha. Não, pelo amor de Deus, né? Adão, Eva, onde é que vocês estão? A gente não está aqui, não. Por favor, né? É assim que a gente... é ridículo. Mas a gente faz assim com Deus também, né? Vai lá, faz aquela lambança toda e faz de conta que não fez nada. Como se Deus não fosse ver. Não, ele está vendo, ele sabe. Ele sabe. E provavelmente muito mais gente sabe também. Então não adianta fugir. Davi tentou esconder. Foi lá, olhou a vizinha lá tomando banho. O que ela estava fazendo lá, né? Mas isso é outra história. Foi lá, viu a vizinha. Uau, espetáculo, manda ela vir aqui. Foi lá, adulterou com a mulher de um dos seus comandantes. Ela engravidou. Ele tentou esconder o fato, chamando o cara de volta. Não tinha teste de DNA naquele tempo, né? Ele volta, fica com a mulher dele. Um mês de diferença, mais ou menos. Ninguém vai contar isso, não. Só que o cara não quis. Não, de jeito nenhum. Os meus soldados estão na batalha, longe de suas famílias. Eu não vou me deitar com a minha mulher. Ai, puxa vida, esse cara atrapalhou, né? Mandou matar. Mata, pronto. Só esqueceu de combinar com Deus, né? Então, gente, Deus foi lá e pesou a mão em cima dele. Se Deus não deixa passar, ou usando aqui o jargão, né? Se Deus não passa pano nem para um homem com um coração segundo o coração dele, você acha que vai passar pano para você? Pare e pensa um pouquinho nisso. Não funcionou com Davi, não vai funcionar com você. Se você errar, você precisa se arrepender. Precisa, é fundamental. Você precisa colocar a sua vida em ordem, precisa confessar seu erro a Deus em primeiro lugar, mas também às pessoas que você defraudou. Ou seja, você passou para trás. Não tem outra opção. Acã e sua família sofreram terrivelmente na tentativa de ocultar o seu pecado, escondendo debaixo da tenda. Mas eu tenho uma boa notícia para você. É verdade que todos pecamos, mas o mesmo João que disse que quem diz que não tem pecado é mentiroso, na sua primeira carta, ele também diz, capítulo 1, versículo 9, eu quero que você leia junto comigo isso. Vamos ler? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Sim, pecamos, erramos, caímos, rompemos a nossa aliança com Deus, somos derrotados. Mas se confessarmos os nossos pecados, se nos humilharmos diante da poderosa mão de Deus, Ele nos exaltará. Ele nos colocará novamente de pé. Ele perdoará os nossos pecados. Isso não significa nos livrar de todas as consequências dos nossos pecados. Algumas Ele ameniza até. Já passei por experiências nesse sentido. O que eu fiz em determinado momento lá na minha carreira foi muito grave, era para eu ter sido preso. Sério, era para eu ter sido preso. E o meu comandante falou isso para mim. O que você fez foi grave. Mas eu não vou te prender. Isso é misericórdia.
Isso é misericórdia. É isso que Deus tem por nós. O que você fez foi grave. Mas eu não vou te prender. Quando nós nos colocamos debaixo da poderosa mão de Deus, Ele nos perdoa. Talvez a pessoa que nós tenhamos defraudado não consiga nos perdoar. Talvez as consequências sejam pesadas. Mas uma coisa eu garanto para você. O nosso Deus vai te dar um novo começo. Ele vai restaurar a sua vida. Ele vai levá-lo, ou levá-la, da derrota à restauração. Da derrota à restauração. E uma vez restaurados, nos conduz de novo à vitória. Vitória, derrota, derrota, restauração, restauração, vitória. E a vida continua. Tanto é assim que no capítulo 8, Deus deu a Josué uma estratégia militar. Fantástica essa estratégia. Leia lá depois em detalhes. Não, da próxima, já que o pessoal da cidade de Ai está achando que vocês são fáceis de vencer, mande um grupinho pequeno de novo. Os habitantes da cidade vão sair atrás desse grupinho, bota essa galera para fugir, fazer de conta que está fugindo, mas durante a noite posicione um grupo muito maior atrás da cidade. Quando os homens da cidade saírem para perseguir os que estão fugindo, os que estão escondidos entram dentro da cidade e aí é terra arrasada. E foi terra arrasada mesmo. Não sobrou ninguém para contar a história. Só o rei que depois foi para o mesmo lugar dos outros. Meus irmãos, quando nós restauramos a nossa vida com o Senhor, Ele nos dá novas estratégias. Porque Deus é muito criativo. Ele não precisa mandar você ficar dando volta em torno da cidade toda vez. Não, só teve uma. Esse negócio de ficar gritando, tocando trombeta em volta da cidade, só teve uma vez na Bíblia, não teve outra. Foram várias vitórias, e cada uma delas seguindo uma estratégia diferente. E Deus lhe dará novas estratégias para as suas novas batalhas. Porque, gente, a terra mana leite e mel. Aleluia! Mas tem gigantes. E são vários. E as lutas só acabarão quando nós estivermos na terra prometida final. Lá, junto do Senhor, aí não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais gigante, ainda haverá as bodas do Cordeiro, que eu gosto sempre de lembrar, que estão esperando por nós lá. O churrasco está sendo preparado. Se for vegano, vai ser churrasco de legume, não tem problema. Tá? Mas se você não é vegano, vai ter um churrasquinho lá esperando por você quando você chegar lá. Mas tudo tem o seu tempo. Aliás, sobre tudo tem o seu tempo, tem uma questão muito interessante aqui no capítulo 8. Qual foi o grande problema que gerou a derrota do capítulo 7? Foi porque um homem tomou posse daquilo que não era dele. E aí chega no capítulo 8, Deus autoriza, agora sim, autoriza o seu povo a pegar os despojos. Pode ficar para vocês. Agora pode. Tudo tem o seu tempo. Dinheiro, sexo e poder. São as 3 áreas em que todo ser humano tem problemas. Porque, em si mesmas, essas áreas não têm problema nenhum. O sexo foi criado por Deus para nós dentro de certas condições. Um homem, uma mulher, numa relação de compromisso a qual chamamos de casamento. Dinheiro, bens materiais, são para nos servir, não para nós o servirmos. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Deus prometeu abundância para a gente. O problema é que a gente não recebe, como disse Tiago, porque pede para a nossa vaidade, a famosa concupiscência dos olhos. Esse que é o problema do dinheiro, do material.
se torna um ídolo na nossa vida. E o poder? Gente, todo o poder emana de Deus. E Ele quer que nós exerçamos o poder dEle em nome dEle. O problema é que a gente recebe um tiquinho de poder e já se lambuza todo. Já sai passando por cima dos outros, porque tem um poderzinho. Gente, não há nada intrinsecamente errado no dinheiro, no sexo e no poder, desde que utilizados dentro das condições apresentadas por Deus na sua palavra. Se formos fiéis à proposta de Deus, seremos abençoados nessas 3 áreas, porque as buscaremos na hora certa, no tempo certo. Mas como sabermos se estamos tentando alcançar algo numa dessas 3 áreas fora do tempo? Como saber se eu tomei posse do que não era meu? Algumas coisas são óbvias, né? Algumas coisas são óbvias, mas algumas outras nem não são tão óbvias assim. É o famoso autoexame. A gente precisa perguntar para o Senhor se estamos bem ou se há algo que precisa ser corrigido em nossa vida. Nós fazemos esse autoexame todo primeiro domingo do mês, antes de nos aproximarmos da mesa com os elementos da ceia do Senhor. Examine-se o homem, e a mulher também, a si mesmo. Acerte-se com Deus, então coma do pão e beba do cálice. Mas você vai deixar para fazer o autoexame uma vez por mês? Vai sofrer muito, desnecessariamente. Faça o autoexame regularmente. Não tem o câncer de mama, não é isso que os médicos falam? As mulheres têm que fazer o autoexame regularmente para poder perceber a existência de caroços ou coisas do gênero. Nós precisamos fazer. O pecado é uma doença insidiosa, só que uma doença espiritual. Se você não fizer o autoexame, demorar para fazer o autoexame, essa doença vai tomando conta de você e vai te afastando cada vez mais de Deus. Para que esperar o primeiro domingo do mês para fazer um autoexame? Faça todo dia, na hora que for deitar. Senhor, como foi meu dia hoje? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu falei alguma coisa errada? Claro que falou. Não lembra o que você falou quando aquele carro te fechou? Né? Foi mal. Melhor da próxima vez. Mas se você não pede perdão, a cada vez que você levar uma fechada, você vai falando, e a coisa vai se avolumando. Aí se torna normal você falar bobagem, fazer gestos obscenos, quando as pessoas fazem coisas estúpidas na sua frente quando estão dirigindo. A culpa não é sua, eu sei, é sempre dos outros, mas não justifica. Não justifica agirmos como todo mundo. Essa é uma área complicada para mim. Eu tenho um exercício constante de chegar para Deus, Senhor, poxa, foi mal. E vocês sabem, né, que não é só uma questão do fazer, é uma coisa de você imaginar também, né? A mente é louca, ela fica imaginando umas coisas assim, né? Imagina qual foi a minha tentação, né, quando a carabinieri começou a berrar comigo porque eu estava no lugar errado na cidade. Imagina, eu olhando para ela ali, né, não podia falar nada, não podia fazer nada, mas a imaginação corre solta, né? Para quem não sabe, né, eu entrei onde não devia com um carro. O Google Maps, graças a Deus, aqui no Rio de Janeiro, o Google Maps manda você para dentro da favela e você é fuzilado. Né? Lá na Itália, manda você para uma região onde só o morador pode entrar. E aí vem a polícia atrás de você, né? E grita com você, porque eles adoram gritar. Né? Eu tenho a quem puxar. Então, a gente fica imaginando um monte de coisa nessa hora. Não faz nada, que não é louco, ela está armada e você não, né? Mas a gente fica imaginando. E imaginar, segundo Jesus, lá no Sermão do Monte, é pecado também. Então você tem que parar de imaginar, pensar bobagem. Né? Pede perdão quando pensar bobagem e acerta a tua vida com o Senhor.
E o Senhor misericordiosamente permitiu que eu não fosse multado, pelo menos até agora. Louvado seja o Senhor. E vai ser com você também. Então eu lhe pergunto, para nós irmos para o nosso momento de oração, você tem feito regularmente seu autoexame espiritual? Você tem buscado no Senhor que Ele mostre para você se tem algo que precisa ser trabalhado na sua vida? E quando você percebe que tem algo errado, o que você faz? Nós temos aqui a orientação. Acabamos de ler isso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Faça isso. Não adianta fugir das consequências, também não adianta ficar se sentindo culpado. Entregou ao Senhor, página virada, segue em frente. Não adianta. Mas confie na misericórdia do Senhor. Nós que conhecemos a Jesus, nós que cremos no sacrifício do Filho de Deus por nós, deveríamos ter muita facilidade em confiar na misericórdia de Deus. Agora imagina Miqueias, um profeta lá da época em que os israelitas foram levados cativos para a Babilônia. O cara lá no cativeiro, como é que aquele cara, no cativeiro da Babilônia, poderia crer na misericórdia de Deus? Ele não conhecia Jesus. Ele sabia da promessa de um Messias, queria livrá-los dos seus inimigos. Mas esse Messias ainda não tinha vindo. O descendente de Davi ainda não tinha aparecido. Mas mesmo assim esse homem, pela fé na promessa de Deus, ele disse algo maravilhoso. Pequeno exercício aqui, abre em Miqueias a sua Bíblia. Se a sua Bíblia está no celular, é fácil, né? É só você ir no índice, pedir Miqueias, você chega lá. Mas se você está com Bíblia em papel, eu vou dar uma dica para você. É um dos 12 profetas chamados de menores, que estão no finalzinho do Antigo Testamento. Então, pertinho do final do Antigo Testamento, você vai encontrar Miqueias. Abra no capítulo 7. Veja o que esse profeta disse sobre o nosso Deus. Miqueias 7, 18 e 19. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas os pecados e esqueces a transgressão do remanescente da tua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. De novo, terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Você crê que mediante o sacrifício de Cristo, o Senhor está pronto a lançar todos os seus pecados nas profundezas do mar? Na fossa das Marianas, 11.000 metros de profundidade? É para lá que eles vão. E ninguém vai lá para resgatá-los, para se lembrar deles.